Imagine uma obra de engenharia gigantesca, daquelas que cortam estados, com torres imponentes e cabos que se estendem por quilômetros cruzando horizontes sem fim. No Paraná, no trecho compreendido entre as regiões de Ponta Grossa e Assis, uma dessas imensas linhas de transmissão de energia elétrica da empresa Taesa estava sendo construída. À primeira vista, o cenário era o de qualquer grande canteiro de obras moderno. O ronco pesado dos motores a diesel, o vai-vem constante de caminhões basculantes, o som ensurdecedor das perfuratrizes perfurando o solo e dezenas de operários trabalhando contra o relógio para erguer a infraestrutura que levaria eletricidade a milhões de pessoas. Mas o que parecia ser apenas mais um capítulo do avanço da modernidade e da expansão tecnológica estava, na verdade, prestes a colidir de frente com algo muito, muito mais antigo. Algo que repousava no mais absoluto silêncio, oculto sob as camadas de terra e rocha, esperando por centenas de milhões de anos. Esta é a história de uma impressionante jornada de engenharia no interior do Paraná. Uma obra que pretendia rasgar o céu com cabos de alta tensão e eletricidade, mas que acabou rasgando o próprio tecido do tempo, abrindo as portas para um oceano oculto de uma era em que a Terra nem sequer lembrava o planeta que conhecemos hoje. Enquanto as máquinas pesadas abriam caminho, removendo a cobertura vegetal e escavando a rocha firme para fincar as bases das estruturas, algo estranho começou a acontecer. Não se tratava de um erro de cálculo topográfico, de um imprevisto geológico comum ou de uma falha estrutural no projeto. Era um sinal, um sussurro imperceptível vindo de um tempo que a mente humana mal consegue conceber. Acontece que essa linha de transmissão, projetada para se estender por 275 quilômetros e sustentada por nada menos que 580 torres gigantescas, passava por terrenos altamente específicos. Equipes de cientistas, geólogos e paleontólogos foram a campo, caminhando lado a lado com os operadores de escavadeiras e tratores. E foi exatamente aí que o inusitado se tornou verdadeiramente espetacular. Nesses últimos meses, algo aconteceu. À medida que o progresso avançava e o solo era rasgado, os especialistas começaram a desenterrar algo que ia muito além de terra e cascalho. Eles encontraram um verdadeiro tesouro científico. Milhares de amostras de fósseis incrivelmente preservados emergiram da escuridão. Eram vestígios de formas de vida que dominaram a Terra centenas de milhões de anos antes do surgimento do primeiro dinossauro. Naquele momento, ficou claro para todos no canteiro de obras. Aquilo era infinitamente maior do que a instalação de uma linha de energia. Conforme a Terra cedia, o catálogo de descobertas não parava de crescer. Os pesquisadores encontraram exemplares impressionantes de trilobitas, criaturas marinhas de carapaça dura que dominaram os oceanos do planeta por quase 300 milhões de anos, até serem varridas do mapa na devastadora extinção do período Permiano. Junto a eles surgiram braquiópodes com conchas duplas ornamentadas, moluscos primitivos, ancestrais de peixes, gastrópodes diversos, como caracóis e caramujos ancestrais, e até mesmo fragmentos de plantas primitivas que começavam a colonizar o mundo. Era como se a própria rocha estivesse se abrindo como um livro, revelando um portal direto para um passado distante que parecia esquecido. Essa linha de transmissão, criada com o objetivo prático de conectar cidades e indústrias, acabou conectando a nossa vida agitada e hiperconectada a um mundo secreto e muito antigo. Para que você possa sentir o impacto real e a dimensão dessa descoberta, nós precisamos fazer um rápido exercício de imaginação. Feche os olhos por um instante e apague mentalmente todo o cenário que você vê pela janela no seu dia a dia. Esqueça as rodovias asfaltadas, os prédios de concreto, os viadutos, as vastas plantações de soja e milho, e até mesmo as serras e montanhas que definem a paisagem do Paraná hoje. Se você estivesse exatamente no mesmo ponto geográfico onde as torres de transmissão estão fincadas hoje, mas voltasse cerca de 380 milhões de anos no tempo, durante o período devoniano, você não encontraria solo firme. Não haveria árvores, pássaros ou mamíferos. Você estaria flutuando no meio de um oceano colossal e sombrio, de águas profundas e gélidas, açoitado por ventos polares sob um céu cinzento e totalmente estranho. Nessa época remota da história da Terra, os continentes não tinham a configuração que conhecemos. Eles estavam unidos em uma supermassa continental chamada Gondwana, localizada no extremo sul do planeta, onde hoje fica o estado do Paraná. Estendia-se uma imensa bacia marinha gelada. Mas esse oceano não era um deserto aquático. Pelo contrário, ele fervilhava de uma vida fascinante.
adaptada às condições extremas daquele ecossistema pré-histórico. Nas sombras do fundo do mar, criaturas revestidas por complexas armaduras minerais rastejavam entre os sedimentos finos em busca de alimento. Seres marinhos munidos de olhos compostos e corpos divididos em segmentos articulados navegavam pelas correntes frias. Ao mesmo tempo, no leito marinho, extensos campos de braquiópodes e conchas formavam verdadeiras florestas de pedra viva. À medida que os milhões de anos se desdobravam, em um ritmo geológico tão lento que a mente humana mal consegue processar, esse oceano passou por transformações drásticas. Mudanças climáticas profundas em escala global, a lenta e contínua deriva dos continentes, e a elevação de novas massas de terra transformaram aquele antigo mar profundo em lagoas rasas, deltas de rios continentais, pântanos e, eventualmente, em florestas tropicais primordiais. Toda vez que um organismo morria nesse ecossistema ancestral, seu corpo afundava até o leito de lama ou areia macia. Antes que o tempo, os predadores ou as correntes pudessem destruir seus restos, finas camadas de sedimento cobriam esses corpos, selando-os hermeticamente contra a deterioração. Com o passar das eras, o peso colossal de toneladas de novas camadas de terra pressionou esse sedimento, transformando a lama em pedra sólida por meio do processo de petrificação. A matéria orgânica das conchas e carapaças foi gradualmente substituída por minerais duraços. E assim, a memória viva de um ecossistema marinho inteiro ficou trancada dentro de um cofre impenetrável de rocha, aguardando pacientemente por alguém que viesse libertá-la. Quando as lâminas de aço das escavadeiras modernas rasgaram essas rochas seladas pelo tempo, a verdadeira riqueza paleontológica do Paraná finalmente veio à tona, deixando os pesquisadores em estado de choque. Eles não estavam encontrando apenas impressões apagadas ou fragmentos ilegíveis na pedra. Estavam desenterrando fósseis inteiros, com um nível de preservação tão espetacular que pareciam ter sido congelados no dia anterior. A grande estrela indiscutível dessas escavações foi o grupo dos trilobitas. Imagine pequenos tanques de guerra biológicos, equipados com carapaças articuladas de calcita e olhos compostos por cristais minerais puríssimos, capazes de focar a luz e enxergar na escuridão das profundezas oceânicas. Esses animais incríveis foram os verdadeiros donos do planeta por quase 3 séculos de milhões de anos. Eles testemunharam o nascimento e a fragmentação de continentes inteiros. Contudo, apesar de sua incrível adaptabilidade, os trilobitas acabaram desaparecendo para sempre na extinção do Permiano-Triássico, a maior tragédia biológica da história do planeta, muito antes de o primeiro dinossauro dar o seu primeiro passo na Terra. Ver esses fósseis emergindo intactos do solo paranaense, expondo cada dobra, ruga e detalhe de suas armaduras primitivas, é o equivalente a tocar diretamente na pele de um passado quase inacreditável. Ao lado dos trilobitas, a Terra começou a expelir uma diversidade impressionante de outras formas de vida. Surgiram milhares de braquiópodes, criaturas protegidas por valvas duplas com ornamentações minuciosas, além de caramujos e caracóis ancestrais. Em determinados pontos da obra, a equipe de salvamento paleontológico se deparou com verdadeiros cemitérios marinhos congelados na rocha. Cenários onde tempestades ancestrais varreram o fundo do mar há 380 milhões de anos, sepultando instantaneamente milhares de animais de uma só vez. À medida que as fundações das torres avançavam para camadas de rochas mais jovens, a paisagem fossilífera mudava drasticamente diante dos olhos dos cientistas. As conchas marinhas começaram a dar lugar a impressões de folhas primitivas, estruturas vegetais e escamas de peixes ancestrais. As escavações estavam registrando exatamente o momento transicional em que a água recuou e a terra firme começou a dominar a paisagem da região. Se a jornada ao longo dos 275 quilômetros do traçado já estava superando todas as expectativas da comunidade científica, nada poderia preparar a equipe de resgate para o que os aguardava quando a obra se aproximou dos limites do município de Ibaiti, no interior do estado. Historicamente, essa região era descrita nos manuais clássicos de geologia e paleontologia como uma espécie de deserto paleontológico. A literatura acadêmica acreditava que a composição do solo em Ibaiti, ou o calor e a pressão das rochas profundas, teriam destruído qualquer vestígio de vida preservado ali. Os mapas geológicos antigos simplesmente desconsideravam a área para grandes achados. Mas a natureza adora desafiar as certezas humanas. Quando as perfuratrizes rasgaram a camada superficial de terra vegetal e atingiram as rochas profundas na zona rural de Ibaiti, o resultado deixou os paleontólogos extasiados. Na base de uma única torre de transmissão,
uma área de escavação minúscula com poucos metros quadrados. Os cientistas resgataram mais de 50 espécies e tipos diferentes de fósseis pertencentes a épocas distintas da história da Terra. Era uma densidade paleontológica simplesmente inacreditável. Camada por camada, a pedra mostrou que Ibaiti nunca foi um vazio biológico, mas sim um dos pontos mais férteis, ricos e concentrados de memória ancestral de toda a América do Sul. Em um único corte de terreno, criaturas de diferentes períodos geológicos estavam empilhadas umas sobre as outras, exatamente como as páginas de um livro de história perfeitamente encadernado e preservado pela Terra. Ibaiti provou que o solo sob nossos pés guarda segredos monumentais nos lugares mais inesperados, basta sabermos olhar com a atenção, a responsabilidade e o respeito adequados. É muito comum ouvirmos histórias sobre como o avanço da infraestrutura, a urbanização e as grandes obras de engenharia destroem o meio ambiente e apagam os vestígios do nosso passado. No entanto, esta obra no Paraná serviu como um exemplo de que um caminho diferente não só é possível, como é extremamente necessário. Se não fosse pelo olhar atento da equipe de salvamento paleontológico e pela decisão institucional de paralisação pontual para monitorar cada metro escavado, as bases das 580 torres de transmissão teriam moído essas relíquias inestimáveis sem qualquer piedade. Toneladas de fósseis raríssimos teriam virado pó, sendo misturados ao concreto das fundações ou simplesmente descartados em botaforas de entulho, sem que ninguém jamais soubesse de sua existência. Em vez dessa tragédia cultural, estabeleceu-se no canteiro de obras uma verdadeira corrente de proteção ao patrimônio científico. Sempre que o brilho de uma carapaça ou o contorno de um fóssil surgia no corte da rocha, os motores das máquinas pesadas eram desligados imediatamente. A escavadeira dava lugar ao pincel, a lupa e a talhadeira. Cientistas entravam nas valas, mapeavam a posição exata de cada achado utilizando coordenadas de satélite e embalavam os blocos de pedra com o mesmo cuidado e delicadeza dedicados a um recém-nascido. Milhares de peças foram salvas da destruição definitiva. E o mais importante, esse acervo incalculável não se tornou propriedade privada e nem acabou esquecido nos depósitos de uma empresa. Todo o material foi catalogado e entregue a universidades e museus públicos, onde passará a ser estudado por gerações e gerações de cientistas, educadores e estudantes. As imponentes torres de transmissão de energia elétrica foram projetadas com um objetivo prático, claro e orientado para o futuro: levar luz, eletricidade e desenvolvimento tecnológico para as nossas cidades. Elas foram feitas para olhar para frente, impulsionando a economia e alimentando a rotina agitada da sociedade moderna. Mas a Terra é sábia, profunda e imprevisível. Ao cravar suas garras de aço no chão do Paraná, o futuro foi forçado a fazer uma pausa dramática e olhar para trás. Ao tentar conectar duas cidades pelo céu, a engenharia acabou criando uma ponte entre o nosso cotidiano acelerado e um universo silencioso que repousava no fundo dos milênios. Esta obra, em vez de apenas construir o futuro, nos forçou a olhar para um passado tão remoto que reescreve parte do que sabíamos sobre a evolução da vida no continente. É a incrível ironia de como o avanço da tecnologia pode, sem querer, desenterrar os maiores e mais fascinantes mistérios da nossa própria existência. E você, já parou para pensar em quantos outros segredos fascinantes e mundos esquecidos ainda estão escondidos sob os nossos pés, esperando pela próxima escavação para finalmente verem a luz do dia? Deixe seu comentário com a sua opinião, compartilhe este vídeo com quem ama ciência e história e grandes obras. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas jornadas pelo tempo. Grandes obras estão por vir. E até o próximo vídeo.